Contratar é vender. Uhum. As pessoas acham que você vai contratar alguém... Pô, cara, o cara está desempregado. Eu tenho um salário. Pronto, está resolvido o problema. E não está resolvido o problema. Contratar não é porque alguém está desempregado, porque você está disposto a pagar. Contratar é vender. Para você vender o quê? Vender a carreira para o cara, vender o futuro para essa pessoa. Essa pessoa tem que entrar na sua empresa não por causa daquela porcaria do salário, tem que entrar na empresa pelo futuro que vai ter do seu lado. Se ela acreditar que vai ter futuro do teu lado, se ela olhar para você e falar, esse cara é bom, eu quero estar do lado dele, esse cara, não que o salário não seja importante, mas o salário vai estar em segundo lugar. Em primeiro lugar está a carreira, em primeiro lugar está o crescimento. E o primeiro lugar é ele olhar para o dono da empresa, ou para o gerente, ou para o diretor, e falar assim, cara, quero estar do lado desse cara, que do lado dele eu vou crescer. Agora, ele acreditou nisso, você vendeu bem o produto. Aí no dia seguinte ele começa a trabalhar na empresa. Ele vai começar a observar a tua conduta. Aí a tua conduta vai mostrar se o que ele comprou foi propaganda enganosa ou se não foi uma propaganda enganosa. Ou seja, ele vai olhar para a tua conduta e vai ver, pô, esse cara realmente é ponta firme. Realmente do lado dele eu vou crescer. E quando as pessoas pedem demissão, elas não desistem da empresa, ela desiste de alguém. Ela desiste de alguma pessoa. Quando alguém entra com um processo trabalhista, ela não processa uma empresa, ela está processando alguém. É alguma pessoa que não tratou ela bem, que assediou moralmente essa pessoa. Ou seja, é bem personalíssimo, né? Então, a gente tem que vender o produto e também tem que entregar o produto. Próximo tema, cultura. Bom, a cultura, ela é reflexo da mentalidade do dono da empresa. Então, o dono da empresa, olha aí, embaçado, ó. Isso é uma energia, hein, cara? É, isso aí. Somos empreendedores otimistas, vamos entender que isso aqui é um presságio. Isso é um presságio de coisas... Isso é energia saindo, cara. Mas eu... Tá embaçado. Não, mas tá ótimo, tá? Pode? Não, tá ótimo, tá ótimo. Cultura. Mas, enfim, cultura é o reflexo da mentalidade do dono da empresa. E de todo objetivo, a missão, os valores que ele estabeleceu para a empresa dele. Então, isso vai nortear a cultura, comportamento, os valores que essa empresa tem, os objetivos que ela tem. A cultura, para mim, Flávio, é uma espécie de gerente invisível que influencia o comportamento das pessoas. Boa. É a empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo para fazer fofoca, corpo mole. Tem empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo a buscar resultado, né? Mas é resultado da mentalidade do cara. Exato, total. A cultura é como se fosse a roupa dos sócios, né? Exatamente. Próximo tema, vendas. Vendas é o ator principal do show. Uau. Tudo é em torno de vendas. Tudo. Ah, mas e o cliente no ator principal do show? Se não vende, não tem cliente. Então a venda precede o cliente. Não é? O cliente, ele é resultado da venda. Você não vai ter venda, você não vai ter cliente se você não tiver venda. Então, essa rivalidade que às vezes tem a área de gestão, cara de vendas, tem que acabar. Vendas é o centro e todos os outros setores da empresa são atores coadjuvantes do ator principal, que é a venda. Tudo gira em torno da venda. O ideal é até que a elaboração do produto gira em torno da venda. Eu já desenvolvi o produto porque eu gostei de um argumento. E eu falei, preciso de um produto para esse argumento. A gente já criou o produto que a gente começa a pensar no storytelling da venda através pô, esse storytelling não está legal. Vamos mudar a característica desse produto para adaptar a esse storytelling aqui, que é matador. Então, o time de venda deu o input para produto. É que, nesse caso, como eu sou muito ligado a vendas... Perfeito. Quando você tem o fundador ali, o empreendedor ali, muito conectado com vendas, ele já vai criar o produto pensando... Isso é interessante. É uma inversão do tradicional, que geralmente você cria um produto para vender, inverte, né? Você vende na tua cabeça já o produto antes dele existir, e aí você cria o produto para sustentar o que você pensou. A criação do produto precisa levar em conta o público-alvo, o posicionamento, para quem você vai vender. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu não vou pensar em vender depois que eu criei o produto. E se esse produto não for vendável? E se ele não for um produto que está muito encaixado? Então, na realidade, quando você cria um produto pensando na venda, é porque você ouviu o mercado primeiro, ouviu o cliente primeiro. Não é? Então, assim, pensar na venda é pensar no cliente. Total. A gente só precisa entender que o que precede o cliente é a venda.
Se você não vende, você não tem cliente. Boa. Então, não, mas eu boto o cliente em primeiro lugar. Beleza, mas não vende. Aí, isso não é botar o cliente em primeiro lugar. Fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, vendas é como se fosse o coração ou o cérebro ou os dois juntos, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, Flavão. Quando a empresa está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores, né? Pequeno. Tudo fica pequeno. Precisa implantar o sistema. Não, mas eu tenho o ISO 3947, nossos processos estão documentados, nosso software está implantado, mas não vende. Não adianta. Não adianta nada, tá empipinada essa empresa. Fala, empresa que vende é empresa feliz, fica sorrindo de ponta a ponta, que nem eu aqui entrevistando o Flavão, não pode acelerar, né? Na hora que você vende bem, o resto fica pequeno. Precisa contratar, contrata. Precisa reformar, reforma. Precisa aumentar estoque para ter venda pronta entrega, você vai ter. E aí, juntando as duas perguntas, a empresa precisa ter cultura de vendas. A cultura de vendas está relacionado a esse pensamento de que vendas é o papel principal de uma empresa. Toda empresa existe para vender. E a venda, ela é resolver um problema do cliente. Vender é isso. Então, ou seja, a cultura de vendas, tem muita empresa no Brasil que não tem cultura de venda. Quando se fala assim, Flávio, cultura de venda, cultura de feedback, a tradução que eu faço para os empresários para ajudar no entendimento é que assim, quando se fala ter cultura de venda, é ter hábito de venda, é ter venda como prioridade. É radar ligado para venda. Então, quando se fala cultura disso, é radar ligado para... Você quer ver um exemplo? O cara começou a ter algum sucesso. Ele para e sai da venda. Ele terceiriza a venda. Se vendas é o centro, você acha que o empresário deveria terceirizar a venda? De maneira alguma. De maneira alguma, cara. Terceirizar o teu coração. Ele pode até trazer um gestor, um diretor comercial, mas tem que estar junto. Ele tem que estar junto. Senão ele vai ficar refém desse cara. Esse é o ponto. Não é? Então, venda é tão crucial que se a Apple não vende, ela quebra. Se a Tesla não vende, ela quebra. Se o McDonald's não vende, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, quebra. Verdade. Próximo tema, Flavão, produtividade. Bom, produtividade é um processo, né? Também acho que é resultado de hábito. Quando você desenvolve um conjunto de hábitos, que dentre eles são a organização, planejamento, tudo que envolve esse processo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Do outro lado, as pessoas elas começam a procrastinar, elas começam a começar e não terminar, elas começam várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem foco. Então, produtividade é fundamental para que você tenha uma empresa que cresce e gera resultado. Eu provoco, às vezes, os empresários falando assim, Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Porque, às vezes, o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou e-commerce, não importa, e ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro, né? Mas existe muita centralização, existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição, ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência, porque para mim tem a competência do empreendedor. Meter a mão na massa, sonhar, né? O seu famoso visão, coragem e competência, porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender com esses 3 pilares. Só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor. Olhar para indicadores. Está dentro da competência. Treinar. É um desdobramento ali da competência. Boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade, que, poxa, eu pus esse negócio de pé, porque eu tenho um restaurante e eu ia pro fogão, eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que interessante. Agora eu tenho que fazer os outros fazerem. Então, mas olha que interessante. Ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer, apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação. Porque é a zona de conforto do cara.
Boa, hein, Flavão? Então, assim, o cara não pode se acomodar. Assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas. E aí é um desafio, Legal. é uma... Tá vendo? Você que é dono ou dona de empresa aí, às vezes você fala, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para sua zona de conforto. Pode ser. É mais facinho meter a mão na massa e falar que você é trabalhador, falar para seus amigos, sua família, nossa, eu tenho muito trabalho, do que sair da zona de conforto. Quer fazer bem feito? Faça você mesmo. Exato. O olho do dólar que engorda o gado. Né? Se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Mas não é fácil, Marco. Não é fácil. A gente já viveu isso aí. Enfim, a gente tem que provocar o empreendedor para que ele evolua, mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Total. Independente do tamanho que você esteja ou do momento que você esteja.